Eu só quero garantir àqueles de vocês que são religiosos aqui que nosso objetivo não é ofendê-los esta manhã. Mas ainda assim retribuirei sua hospitalidade dizendo exatamente o que penso sobre religião. Nos últimos 2 anos, ao criticar a fé religiosa, me familiarizei com a maneira como as pessoas de fé defendem Deus. Não existem 100 maneiras de fazer isso. Parece haver apenas 3. Ou você argumenta que uma religião específica é verdadeira, ou argumenta que a religião é útil, ou ataca o ateísmo como intolerante, elitista ou de alguma forma corrosivo para os valores humanos básicos. A única linha de argumentação relevante para qualquer debate sobre a validade da religião é um argumento de que uma religião é verdadeira, porque é claro que todas não podem ser verdadeiras. Na verdade, nossos oponentes aqui representam 2 fés distintas e mutuamente incompatíveis. Jesus Cristo foi o Messias? O Rabino e Dinesh provavelmente discordarão nesse ponto. Como Bertrand Russell apontou há mais de um século, mesmo que uma das religiões da Terra fosse comprovadamente verdadeira, devido à multiplicidade de fés e sua incompatibilidade mútua, todos os crentes deveriam esperar a condenação puramente como questão de probabilidade. Felizmente, não há evidências da existência do inferno cristão. E eu acho que deveríamos olhar para as consequências de acreditar neste framework teísta, neste mundo, e quais seriam realmente essas bases morais. 9 milhões de crianças morrem todos os anos antes de completarem 5 anos de idade. Imagine um tsunami asiático do tipo que vimos em 2004, que matou 250 mil pessoas. Um desses a cada 10 dias, vitimando apenas crianças menores de 5 anos. São 24 mil crianças por dia, 1.000 por hora, cerca de 17 por minuto. Isso significa que antes que eu possa chegar ao final desta frase, é muito provável que algumas crianças tenham morrido em terror e agonia. Pense nos pais dessas crianças. Pense no fato de que a maioria desses homens e mulheres acredita em Deus e está orando neste momento para que seus filhos sejam poupados e suas orações não serão atendidas. Mas, segundo o Dr. Craig, isso integra o plano divino. Qualquer Deus que permitiria que crianças aos milhões sofressem e morressem desta maneira, e seus pais chorassem desta maneira, ou não pode fazer nada para ajudá-los, ou não se importa em fazê-lo. E pior que isso, na visão do Dr. Craig, a maioria dessas pessoas, certamente muitas dessas pessoas, irão para o inferno, porque estão orando para o Deus errado. Pense nisso. Sem culpa alguma, eles nasceram na cultura errada, onde receberam a teologia errada e perderam a revelação. Atualmente, há 1,2 bilhão de pessoas na Índia, sendo a maioria hindus e, consequentemente, politeístas. No universo do Dr. Craig, não importa a bondade das pessoas, elas estão condenadas. Se você está orando para o Deus macaco Hanuman, você está condenado. Você será torturado no inferno pela eternidade. Agora, existe a menor evidência disso? Não, isso apenas está escrito em Marcos 9 e Mateus 13 e Apocalipse 14. Em O Senhor dos Anéis, quando os elfos morrem, eles vão para Valinor, mas podem renascer na Terra-média. Menciono isso apenas para comparação. Então Deus criou o isolamento cultural dos hindus. Ele planejou a circunstância de suas mortes na ignorância da revelação. E então ele criou a penalidade para essa ignorância, que é uma eternidade de tormento consciente no fogo. As crenças não são como roupas. Conforto, utilidade e atratividade não podem ser nossos critérios conscientes para adotá-las.
Para acreditar em uma proposição, é necessário ter bons motivos para fazê-lo. E o efeito que essa crença terá em sua vida não pode estar entre esses motivos. Isso é o que significa estar cego pelo preconceito. Por isso existem expressões como pensamento desejoso e auto-engano. Acreditar realmente que existe um Deus também é acreditar que você está em alguma relação com a existência dele, de tal forma que, se ele não existisse, você não acreditaria nele. Como a suposta utilidade da religião se encaixa nesse esquema? Não se encaixa. Voltemos à questão da verdade. É comum dizerem que não há conflito entre religião e ciência, pois se referem a diferentes assuntos. Isso é uma mentira. Religião e ciência fazem afirmações sobre a natureza do mundo. Eles fazem afirmações incompatíveis sobre a mesma realidade, com base em padrões de evidência e modos de argumentação muito diferentes. Deve ficar bastante claro que há um conflito perfeito entre exigir boas evidências para o que você acredita e se satisfazer com más evidências ou nenhuma evidência. Religião e ciência estão em conflito devido à impossibilidade de separar suas reivindicações de verdade. A afirmação de que Jesus nasceu de uma virgem é uma reivindicação central do cristianismo, e também sobre biologia. A afirmação de que ele ressuscitou dos mortos e retornará à Terra é uma reivindicação sobre a história e sobre a sobrevivência humana após a morte. É uma afirmação aparentemente sobre voo humano, sem a ajuda da tecnologia. Judeus, cristãos e muçulmanos, embora discordem em muitas coisas, todos concordam que no dia do julgamento, todas as pessoas que já viveram serão fisicamente ressuscitadas. Quais leis científicas isso viola? É tentador dizer todas elas. Se as reivindicações básicas da religião forem verdadeiras, a ciência é tão cega para essa realidade subjacente e as leis da natureza são tão suscetíveis a modificações sobrenaturais que tornam toda a empresa da ciência ridícula. Se as reivindicações básicas da religião forem falsas, a maioria das pessoas neste planeta está extremamente equivocada sobre a natureza da realidade e atormentadas por esperanças e medos irracionais. Muitas pessoas desperdiçam suas vidas espalhando ilusões, frequentemente com resultados trágicos. Parece-me que nenhuma pessoa pensante pode ser indiferente entre os dois lados dessa dicotomia. Agora, muitas vezes se imagina que não crentes como eu devem ser, em princípio, fechados para a vida espiritual. Isso não é verdade. Você pode ter uma vida espiritual e ética profunda, sem mentir para si mesmo ou para seus filhos sobre a natureza da realidade, sem fingir saber coisas que você não sabe. Não há nada que impeça um não crente de experimentar êxtase e amor transcendente e arrebatamento e admiração. Na verdade, não há nada que impeça um não crente de entrar em uma caverna e praticar meditação por 1 ano como um verdadeiro místico. O que os não crentes não costumam fazer é fazer afirmações injustificadas e injustificáveis sobre a natureza do cosmos e sobre a origem divina de certos livros com base nessas experiências. Essa é uma diferença que vale a pena notar. Mas eu quero sugerir a você que qualquer coisa que seja verdade sobre nossa situação, eticamente e espiritualmente, pode ser descoberta agora e pode ser discutida em uma linguagem compatível com o nosso crescente entendimento científico do mundo e da mente humana. Quaisquer descobertas que existam para serem feitas sobre como maximizar o bem-estar humano ser discutidas em uma linguagem que não seja uma afronta direta a tudo que aprendemos nos últimos 2000 anos. E se inscrever em uma das religiões da Idade do Ferro, como o cristianismo, judaísmo e islã, é fazer a afirmação tácita de que isso é impossível
que de fato não há maneira de entender nossa situação, usando as ferramentas de nosso entendimento moderno do mundo, que é necessário algum grau de superstição, algum grau de mitologia, que temos que mentir. Apenas isso. O ponto é, nós podemos colocar nossa confiança apenas na conversa humana. E a questão é, você quer colocá-la em uma conversa do século XXI, onde temos toda a literatura e aprendizado do mundo disponíveis para nós? Ou você quer colocá-la em uma conversa do primeiro século, ou uma conversa do século VII, como preservado em um de nossos livros sagrados? E por favor, note o duplo padrão que pessoas como o Dr. Craig usam para exonerar Deus de todo esse mal. Ok, nos é dito que Deus é amoroso, gentil e justo, e intrinsecamente bom. Mas quando alguém como eu aponta a evidência bastante óbvia e convincente de que Deus é cruel e injusto porque ele visita o sofrimento em pessoas inocentes, de uma amplitude e escala que envergonhariam o psicopata mais ambicioso. Deus é dito ser misterioso. Quem pode entender a vontade de Deus? E ainda assim, é precisamente isso, essa compreensão meramente humana da vontade de Deus, é exatamente o que os crentes usam para estabelecer sua bondade em primeiro lugar. Algo bom acontece a um cristão. Ele sente felicidade ao orar ou percebe mudanças positivas em sua vida. E nos dizem que Deus é bom. Ok, mas quando dezenas de milhares de crianças são arrancadas dos braços de seus pais e afogadas, nos dizem que Deus é misterioso. É assim que se joga tênis sem rede. E eu quero sugerir a você que não é apenas cansativo quando pessoas normalmente inteligentes falam dessa maneira. É moralmente repreensível. Antes de encerrar, gostaria de apresentar 2 contrapontos religiosos aos argumentos de Sam e encorajar a discussão nos comentários. Indivíduos religiosos podem argumentar que a existência do mal e do sofrimento não mina a bondade ou onipotência de Deus, mas sim faz parte de um plano divino maior que transcende o entendimento humano. Nessa visão, o plano divino abrange alegria e sofrimento. Mesmo sem entender as razões de cada caso, os humanos confiam na sabedoria e propósito final de Deus. Esse argumento enfatiza a crença de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, mesmo que as razões não sejam imediatamente aparentes para os humanos. Outro contra-argumento, de um ponto de vista religioso, gira em torno do conceito de livre-arbítrio humano e um potencial para redenção e crescimento espiritual diante do sofrimento. Os crentes religiosos podem afirmar que Deus concedeu aos humanos o livre-arbítrio, permitindo-lhes fazer escolhas que podem levar a resultados bons ou maus. Embora o sofrimento possa resultar do mau uso humano do livre-arbítrio ou de eventos naturais, também apresenta oportunidades para os indivíduos exercerem compaixão, resiliência e fé. Além disso, o sofrimento pode servir como um catalisador para o crescimento espiritual e uma compreensão mais profunda da própria relação com Deus. Desta perspectiva, a existência do mal não mina a bondade de Deus, mas sim sublinha a complexidade da condição humana e o poder transformador da fé e da redenção. Esses contra-argumentos destacam as maneiras pelas quais os indivíduos religiosos podem reconciliar o problema do mal com sua crença em uma divindade benevolente e onipotente, enfatizando temas como a providência divina, a agência humana e o potencial para o crescimento espiritual diante da adversidade. Se quiser apoiar este canal na promoção da ciência, pensamento crítico, humanismo e visão de mundo secular, considere fazer uma doação em nosso Patreon. Agradeço por assistir e desejo um excelente dia a você.